Olá, esta é a formação inicial sobre painéis solares. O que são painéis solares? Há dois tipos de painéis solares que existem. Quando nós ouvimos falar em painéis solares, nós temos que primeiro saber do que é que se está a falar. Se são painéis solares fotovoltaicos ou se são painéis solares solar térmico. O painel solar fotovoltaico serve para produção de energia elétrica. O painel solar térmico serve para aquecimento de águas. O painel solar fotovoltaico normalmente são estes que têm aqui estas quadrículas. Os solares térmicos são assim mais opacos e têm um depósito, seja ele em cima do painel, assim, em cima do telhado, ou dentro da casa, que não se vê. Portanto, nós só trabalhamos o painel fotovoltaico, ou seja, para a produção de energia elétrica. Nos painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica existem dois tipos. Microprodução, era mais recorrente há uns anos atrás. Nessa altura o Estado pagava para as pessoas produzirem, hoje já não se faz. E hoje em dia o que se utiliza é o autoconsumo. Portanto, vocês vão encontrar pessoas que tiveram no passado, estavam a receber bons valores pela eletricidade que vendiam, são estas microproduções. Os autoconsumos são a produção de energia elétrica para consumo próprio da moradia. Microprodução para vender a produção. Autoconsumo usa a eletricidade produzida para baixar a fatura da luz. Qual é o potencial solar? Este é o potencial solar da Europa. Quanto mais vermelho, mais produção de energia solar é possível. E aqui temos nós, o norte da África e aqui esta zona da Europa com grande exposição solar. No centro da Europa, muito fraco. Não obstante, no centro da Europa ser muito fraco, eles investem mais em energia solar do que nós. Nós, com um potencial muito grande, ainda temos muito para crescer aqui nesta área, ainda há aqui muitas casas para nós pormos painéis. Como é que funciona o autoconsumo? O autoconsumo, hoje em dia, este cabo, o que acontece numa moradia é este cabo vermelho, vem do posto de eletricidade, entra dentro da casa e a casa é alimentada pela eletricidade que vem da rua. Com a colocação de painéis, a casa fica alimentada não só com a eletricidade que vem da rua, mas preferencialmente, se houver produção solar, vai ser aproveitada a eletricidade que é produzida pelo sol e então a casa vai gastar preferencialmente essa eletricidade. Este slide mostra e fundamenta o facto de ser expectável que haja mais eletricidade produzida nos meses de verão, porque as horas solares são mais, do que de inverno. Portanto, este mês aqui de dezembro tem pouca produção, aqui este mês de agosto tem uma produção muito maior, porque começa a produzir ali às 5 da manhã e acaba às 7 da tarde. Isto é um dia típico numa residência ou comércio em Lisboa. Isto faz parte de uma tese de mestrado. Como é que o cliente sabe quanto é que vale o seu investimento? Isto foi um exercício feito a partir de uma aplicação na Costa da Caparica. Portanto, foi colocado 3 painéis em casa do cliente e nesses 3 painéis é também ativada uma aplicação. Essa aplicação diz-nos o número de kilowatts que a casa gasta, diz-nos o número de kilowatts que os painéis produzem, diz-nos o número de kilowatts que são aproveitados e diz-nos também qual é que é o número de kilowatts que não são aproveitados. Portanto, este excedente é a produção que foi feita pelos painéis, mas que a casa não gastou. Autoconsumo, produção que os painéis fizeram, mas que a casa gastou. E consumo da rede, eletricidade que a casa gastou, vinda da rede. Portanto, em junho gastou 52 kW, teve 52 kW de excedente, gastou 120 daquilo que os painéis produziram, portanto, os painéis produziram 172. E gastou, vindo da rede, 205. Mês de junho, julho, agosto, setembro, até maio. E aqui temos os totais. Quer isto dizer então que produção dos painéis 172, que são os 120 mais 52, e por aí fora. Consumo é o autoconsumo mais a rede. Isto dá depois que a poupança é de 37% em junho, 38% em julho, 37% em agosto, por aí fora, que dá uma média anual de 26%, neste caso específico, e ele teve um aproveitamento mais no inverno, quando a produção era menor, menos no verão, quando a produção é maior, mas que deu na média um aproveitamento de 79%. Esta barra vermelha é a eletricidade gasta da rede, aqui está o inverno pior. Esta barra azul foi aproveitamento dos painéis e este rosa foi excedente. A eletricidade foi produzida e que não foi gasta. Fazendo este exercício de
este senhor gastou estes valores por mês, que deu um total de 754 euros, e se não tivesse os painéis, com a eletricidade a 17 cêntimos, teria pago, em vez de 754, 1121, se o kilowatt estivesse a 18 cêntimos, 1186, e por aí fora. Ou seja, quer dizer que ele teve uma redução entre 33% e 48% por ter os painéis. Se aproveitasse toda a produção, ainda tinha conseguido baixar mais. Aqui está então, novamente o gráfico, as barras vermelhas, eletricidade que foi gasta vinda da rede, a barra azul, eletricidade que os painéis produziram e o cliente conseguiu gastar, e a barra rosa, eletricidade que foi produzida e que não conseguiu ser consumida. Como é que nós podemos fazer uma apresentação de vendas para este produto? A Iberdrola gostaria de lhe propor 2 painéis para lhe alimentar a casa durante o dia. A instalação não paga nada. E a prestação é 1,40€ por dia, cerca de 1,40€ por dia. Eles duram 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, mais de 24. Cada painel destes tem uma garantia de produtividade acima de 25 anos. 25 anos. Portanto, o cliente que coloca uns painéis destes tem uma garantia de fábrica de 12, mas uma garantia de produtividade, ou seja, ao fim de 20 anos, 25 anos, eles continuam a produzir pelo menos 80% da sua capacidade inicial. Então tem uma garantia de produtividade de 25 anos e a mensalidade paga durante 3. Durante 3 paga 1,40€ por dia e tem todo este benefício. Qual é o nosso produto? Ao longo do tempo, os painéis vão aumentando o seu tamanho e vão aumentando a sua potência, a sua capacidade de produção. Atualmente, nós temos estes painéis de 380 watts, portanto, são os mais potentes que nós temos vindo a utilizar. Preços. Existe um preço para instalações monofásicas e um preço para instalações trifásicas. O cliente sabe se tem um trifásico ou se tem um monofásico em casa. Um trifásico normalmente são moradias maiores, um monofásico normalmente são moradias com consumos mais baixos. Para um painel 380 watts de painel, a instalação custa 896€, pode-se dividir em 36 meses e o cliente fica a pagar 24,90€. Se a instalação for trifásica, em vez de 896, a instalação passa para 1161 e a mensalidade então passa para 32€. 2 painéis, a mesma coisa, 3, 4, 5, 6. Dá até um limite de 26 painéis. No caso, também pode pôr uma bateria. Para que é que serve a bateria? A bateria serve para armazenar a eletricidade excedente. Como viram nos slides anteriores, quando a produção é feita, pode haver excedente da eletricidade que foi produzida. Neste caso, esse excedente pode ser guardado na bateria e ser utilizado à noite, por exemplo. Existem baterias de 3,5 kW de capacidade, de 5 kW de capacidade ou de 10 kW de capacidade. Neste caso são 2 baterias de 5. Até 6 podemos colocar uma bateria de 3,5. Até 16 podemos colocar uma bateria de 5 kW. E acima de 20 podemos colocar 2 baterias de 5, ou seja, prefaz 10. E aqui estão ao lado as mensalidades que cada uma custa. Do ponto de vista empresarial, é a mesma coisa, os preços são exatamente iguais. Aqui é apresentado sem IVA, mas no residencial é apresentado com IVA, aqui é apresentado sem IVA. Atenção que no dia em que está a ser feita esta apresentação, o valor do IVA é de 6%, portanto o diferencial de um para o outro é de 6%. Entretanto vai mudar para 23%, portanto terem atenção a essa questão. A diferença que existe entre o empresarial e o residencial é que no residencial dá até 26 painéis, no empresarial podemos ir até 64. Temos também aqui a questão das baterias, exatamente igual ao que tínhamos no residencial. Do ponto de vista técnico, este desenho tem aqui um bocado de ruído, vamos fazer aqui por partes. Começando aqui pelo Sol. O Sol está a emitir alguns raios e estes raios vão bater aqui nestas placas solares que estão em cima do telhado. Quando o painel recebe a luz do Sol,
ela vai produzir eletricidade em corrente contínua. A eletricidade que é produzida pelos painéis é diferente da eletricidade que nós consumimos em casa. Ela tem que ser transformada. Esse transformador, esse inversor, é esta caixa que se coloca aqui, que se chama inversor. Ou inversor, quando são muitos painéis, mais de 6. Quando a instalação tem mais de 6 painéis, colocamos um inversor. Quando a instalação tem só 2, 3 ou 4 ou 5, nós colocamos microinversores, um por cada painel. Portanto, neste caso aqui temos 10 painéis, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 painéis. Estes 18 painéis têm aqui então os cabos que vão dar a um inversor central. Este inversor central guarda o excedente aqui na bateria e liga também com o quadro. O inversor transforma a eletricidade e injeta no quadro. O quadro distribui a eletricidade pela casa. Se aquilo que a casa estiver a gastar for mais do que aquilo que os painéis estão a produzir, o excedente vai para a rede. Passa aqui pelo contador, que conta o número de quilowatts que foram gastos, que foram injetados, e vai para a rede. Se a casa estiver a gastar mais do que aquilo que os painéis estão a produzir, tem que se ir buscar a eletricidade então à rede. Passa pelo contador, quadro e vai para a casa. Em casa é impossível saber se a eletricidade que está a ser consumida vem dos painéis ou vem da rede. É exatamente igual. Também não há risco de ficar sem luz. O quadro assegura que tudo funciona perfeitamente. Painéis solares. Como vimos, é um painel fotovoltaico, produz energia elétrica. Em Portugal são monocristalinos, a tecnologia que se utiliza. A potência é 380, aqui tem um lapso de 370. Sombra impede produção. Excesso de calor minimiza a produção e tem que estar orientados para sul. Isto são os microinversores, colocados um em cada painel, na parte de trás de cada painel, em instalações até 6 painéis. O microinversor da marca Enphase liga o painel solar ao quadro, um microinversor por painel até aos 6 painéis. Aqui está aqui o lapso, o painel é 380, o microinversor 360. A avaria de um microinversor permite a produção dos outros painéis. Isto é o diferencial para o inversor central que eu já vou falar. É uma solução económica mais vantajosa para poucos painéis. Os inversores são estes caixotes, vou-lhe chamar assim, da Huawei. O inversor é da marca Huawei, liga o painel solar ao quadro. Um inversor central por UPAC, Unidade de Produção de Autoconsumo. É acima de 6 painéis, então colocamos inversores centrais. Híbrido, permite a alocação de baterias, naquele momento ou no futuro. Um inversor é mais robusto que um microinversor e é uma solução economicamente mais vantajosa quando se colocam mais do que 6 painéis. Obrigado.